Entre as inúmeras figuras centrais do cristianismo, os apóstolos de Jesus ocupam um lugar de destaque na história sagrada. Eles não apenas caminharam ao lado de Cristo, mas também espalharam seus ensinamentos pelo mundo. No entanto, assim como Jesus enfrentou grandes provações, muitos deles também passaram por momentos finais marcados por sofrimento e martírio. Mas você já se perguntou, como, afinal, cada um dos 12 apóstolos de Jesus morreu? Se essa dúvida já cruzou sua mente, continue assistindo e descubra como foi o desfecho da jornada de cada um desses discípulos. Pedro, o mais velho do grupo de apóstolos, foi fundamental na fundação das raízes do cristianismo. Sua liderança e pregação atraíram tanto seguidores quanto a ira dos imperadores e doutores da lei de sua época. Segundo a tradição da Igreja, sua vida chegou ao fim por volta do ano 64, sob o governo do imperador Nero. Assim como Jesus, Pedro foi condenado à crucificação. Porém, em um gesto de humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, seus restos mortais repousam na icônica Basílica de São Pedro, em Roma, local de peregrinação até hoje. André. Além de ser um dos primeiros discípulos de Jesus, André também era irmão de Pedro. Sua devoção ao Mestre o levou a pregar em várias regiões, espalhando a mensagem do Evangelho. Por volta do ano 60, André sofreu uma morte brutal. Após ser severamente torturado, ele foi amarrado a uma cruz em formato de X, conhecida como cruz grega, onde permaneceu até seu último suspiro. Segundo a tradição, seus restos mortais deveriam ser levados à Escócia, mas durante a viagem, o barco naufragou. Hoje, a região abriga a ilha de Santo André, em homenagem ao apóstolo. João, considerado o discípulo mais próximo de Jesus, desempenhou um papel crucial na difusão do cristianismo e na criação dos textos sagrados. Ele é o autor de um dos 4 evangelhos, além do livro do Apocalipse e outras epístolas que constam no Novo Testamento. Ao contrário dos outros apóstolos, João teria morrido de causas naturais por volta dos 100 anos de idade, na região de Éfeso, no ano 98. Sua proximidade com Jesus é frequentemente lembrada, especialmente por ter sido o único apóstolo presente aos pés da cruz durante a crucificação, e também por ter cuidado de Maria, mãe de Jesus, após a morte do Salvador. João foi exilado na ilha de Patmos, onde, segundo a tradição, teve as visões que deram origem ao Apocalipse. Mesmo em sua velhice, ele continuou a pregar e a guiar a comunidade cristã, sendo lembrado como um exemplo de fé e devoção até seus últimos dias. Filipe. A história do fim deste discípulo é envolta em incertezas. Embora seu papel na pregação do Evangelho seja claro, especialmente na Ásia, a maneira exata como ele deixou este mundo permanece um mistério. Diferentes tradições sugerem que ele pode ter sido crucificado, enforcado, apedrejado, decapitado, ou até mesmo ter morrido de causas naturais, embora essa última versão seja menos aceita. O que se sabe com mais certeza é que sua morte ocorreu por volta do ano 80. Seja qual tenha sido seu destino, este discípulo dedicou sua vida à expansão do cristianismo e enfrentou com coragem os desafios e as provações que vieram em seu caminho. Bartolomeu, enviado em missão por Jesus, dedicou sua vida a pregar o Evangelho em diversas regiões, como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Seu fim trágico desperta grande curiosidade entre os fiéis. A tradição mais aceita entre os católicos sugere que ele foi severamente espancado, até ficar inconsciente, e depois colocado vivo em um saco e lançado ao mar. Esse martírio brutal marcou profundamente a memória cristã. No entanto, outras tradições defendem que Bartolomeu pode ter sido crucificado, embora essa versão seja menos amplamente aceita. O que é certo é que, assim como outros apóstolos, ele enfrentou a morte por sua fé, deixando um legado de coragem e devoção. Mateus, autor de um dos evangelhos e ex-coletor de impostos, dedicou-se a pregar o evangelho em regiões como a Pérsia, Judéia e Etiópia, levando a mensagem de Jesus após sua ressurreição. Sua morte teria ocorrido por volta do ano 60, em decorrência de um ferimento causado por uma alabarda, uma arma que combinava características de uma lança e um machado, tornando seu martírio especialmente brutal. Inicialmente, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus poderia ter morrido de causas naturais, mas essa ideia foi rejeitada pela maioria dos estudiosos. Assim, Mateus é lembrado não apenas como evangelista, mas também como um dos muitos apóstolos que enfrentaram a morte por sua fé, deixando um legado profundo na tradição cristã. Tomé, muitas vezes lembrado como o discípulo incrédulo devido ao famoso relato do Evangelho em que ele pediu para tocar nas feridas de Jesus ressuscitado, foi um dos apóstolos que se aventuraram além dos limites do mundo romano para pregar o Evangelho.
Ele levou sua missão até a Índia, onde desempenhou um papel significativo na difusão do cristianismo. Por volta do ano 53, Tomé encontrou seu fim na região de Melyapur, sendo perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade onde ele morreu passou a ser conhecida como São Tomé de Melyapur, em sua homenagem. Seu sacrifício e legado continuam a ser lembrados na Índia, especialmente na cidade que leva seu nome. Simão. No grupo de Jesus, havia dois homens chamados Simão, o primeiro, que se tornou Pedro, e o segundo, conhecido como Simão, o Zelote. Este último, como os outros apóstolos, enfrentou um destino trágico, mas os detalhes exatos de seu martírio variam conforme as fontes. Alguns relatos sugerem que Simão, o Zelote, pode ter sido crucificado, enquanto outros indicam que ele foi cerrado ao meio. Há também a possibilidade de que ele tenha sido vítima do massacre que ocorreu no ano 70, um evento devastador para muitos cristãos da época. Assim como muitos outros apóstolos, o fim de Simão, o Zelote, foi marcado por uma grande violência. Tiago Maior. Outro membro do grupo dos apóstolos que passou de pescador a discípulo de Jesus foi Tiago, o Maior. Ele é considerado o primeiro apóstolo a morrer pela causa de Cristo, por volta do ano 44 do calendário atual. A forma mais aceita de sua morte é a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Segundo a tradição, sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da Capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. Tiago, o Maior, é altamente venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, onde é padroeiro e é celebrado com a tradicional caminhada de Santiago de Compostela. Tiago Menor. Tiago Menor, um dos 12 apóstolos de Jesus, tem duas principais tradições associadas à sua morte, ambas marcadas por grande sofrimento. A primeira versão sugere que Tiago Menor foi crucificado no Egito no ano 62. De acordo com esta tradição, ele havia passado um tempo em missão na Palestina antes de ser levado ao Egito, onde enfrentou a crucificação por sua fé e trabalho missionário. Este relato destaca a extensão da evangelização dos apóstolos e as provações que enfrentaram. A segunda versão, mais amplamente documentada em alguns textos antigos, afirma que Tiago Menor foi apedrejado até a morte. Segundo essa tradição, o apóstolo foi acusado pelo sumo sacerdote Ananias de não denunciar cristãos, o que levou a uma condenação por apedrejamento. Ananias, que desejava suprimir o movimento cristão, ordenou a execução brutal. Tiago Menor, no entanto, não cedeu às exigências do sumo sacerdote, e sua morte se tornou um testemunho de sua firmeza na fé cristã. Ambas as versões refletem a violência e as dificuldades enfrentadas pelos primeiros seguidores de Jesus. A memória de Tiago Menor é um testemunho da dedicação e coragem dos apóstolos em suas missões, apesar das severas perseguições que sofreram. Judas Tadeu. Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu, também conhecido como São Judas Tadeu, desempenhou um papel significativo após a ressurreição de Jesus. Após receber o chamado para espalhar a mensagem cristã, ele embarcou em uma extensa missão que o levou a diversos lugares, incluindo a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Durante suas viagens, Judas Tadeu pregou o evangelho e estabeleceu comunidades cristãs em regiões distantes, enfrentando numerosos desafios em seu caminho. Apesar da importância de sua missão, os detalhes exatos sobre como e quando sua vida chegou ao fim permanecem incertos. Algumas tradições e registros antigos sugerem que Judas Tadeu encontrou um destino violento, possivelmente relacionado com a alabarda, uma arma de lâmina longa que frequentemente aparece em sua iconografia. A alabarda, que é um símbolo associado a ele, pode indicar que ele foi martirizado com essa arma ou que ela está ligada de alguma forma ao seu sofrimento e morte. Embora não haja consenso sobre o método exato de sua morte, a presença da alabarda em suas representações pode ser um reflexo simbólico da violência que ele enfrentou por sua fé. Judas Iscariotes. Entre os 12 apóstolos, Judas Iscariotes é infame por ser o responsável pela traição de Jesus Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, Judas recebeu 30 moedas de prata em troca de sua traição, um ato que levou à prisão e crucificação de Jesus. Este gesto de traição fez de Judas uma figura central no drama da paixão de Cristo. Após o ato de traição, os evangelhos relatam que Judas Iscariotes rapidamente se arrependeu de seu erro. A consciência pesada e o remorso pelo que havia feito pesaram fortemente sobre ele. No entanto, o arrependimento veio tarde demais para desfazer o dano que causou. Desesperado e atormentado pela culpa, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas ao perceber que seu arrependimento não poderia corrigir o que havia feito, ele tomou uma decisão trágica. Judas acabou se enforcando para pôr um fim à sua vida, um ato que simboliza o desespero e a culpa que o consumiram. Seu suicídio foi uma tentativa de escapar das consequências de sua traição, mas também um reflexo da profundidade de seu arrependimento.
A morte de Judas Iscariotes é frequentemente vista como um trágico lembrete das consequências do pecado e da traição. A história de Judas Iscariotes continua a ser um ponto de reflexão para muitos cristãos, servindo como uma advertência sobre a gravidade da traição e a importância do arrependimento verdadeiro. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixe um comentário de sugestões para outros temas, curtir e compartilhar. Deus abençoe e até a próxima.